Olá, nesse vídeo você vai aprender como extrair textos de imagens usando o Power Automate Desktop. Olha o nosso estudo de caso de hoje. Eu tenho esses documentos aqui, essa pasta, que tem documentos. Por exemplo, esse documento aqui, ó, Ana Silva. A gente consegue ver que eu tenho o nome da pessoa, o CPF, RG, enfim, e o nome também aqui, ó. E isso segue esse padrão, né? Eu tenho um padrão que sempre é seguido para os documentos, ó. Eu, Carlas, enfim, o mesmo padrão é seguido. Então, agora que eu tenho certeza que é o mesmo padrão, eu consigo automatizar isso, e passar essas informações aqui, ó, que é o nome, CPF e RG, aqui, ó, pro Excel. Então, veja aqui que ele já preencheu já para mim, só que eu vou excluir tudo aqui para vocês acompanharem comigo para ver que de fato funciona essa automatização. Então, vou fechar aqui, beleza. E agora eu vou colocar para executar, para vocês verem o que de fato a gente vai aprender hoje na aula. Coloquei para executar, automaticamente ele abre o Excel, tá? E está preenchendo. Ele está lendo os arquivos de imagem e preenchendo na planilha. São 9 arquivos. A gente consegue ver aqui, ó, quantidade 9. E aqui eu tenho aqui, ó, encontro, ó, 9 itens. Então, de fato, ele preencheu tudo de forma correta. Vamos analisar aqui, por exemplo, esse caso da Ana. Ah, vamos ver aqui, ó, CPF 123456. CPF 123456, enfim, trazendo também o RG de forma correta, ó, o RG 12345. Isso tudo a gente consegue automatizar com o Power Automate Desktop. Agora imagina você que tem uma rotina na sua empresa que você recebe diversos documentos por e-mail e você tem que pegar as informações, certas informações desse documento e passar para uma planilha. Mas você tem que abrir um por um. Então é isso que você vai aprender utilizando o Power Automate Desktop. Você não vai precisar abrir agora imagem por imagem. Você só vai agora apertar um botãozinho e o robô vai fazer tudo para você. Se você gostou dessa ideia de conteúdo, fica comigo nesse vídeo. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal que eu vou trazer dicas de automatização recorrentemente. Então, vamos lá para o início da aula. Então, galera, para a gente iniciar aqui um novo fluxo, a gente deve clicar aqui em novo fluxo, dar um nome para ele. Aqui eu vou colocar já um nome para depois eu identificar melhor. Vou colocar aula, beleza? E apertar em criar. Aí ele abre aqui o nosso estúdio, onde a gente vai conseguir fazer essa automatização. Beleza, agora vamos começar com uma ação chamada obter pasta especial. Essa ação ela é muito interessante porque quando você compartilhar esse fluxo para outro usuário, você vai reparar que esse início aqui do caminho, ó, user Dayan, ele na sua máquina vai mudar. Então, automaticamente, quando você compartilhar o fluxo para o seu computador, por exemplo, ele vai mudar. E com essa ação aqui, o Power Automate ele muda também esse início do caminho. Então a gente deixa o fluxo mais adequado e mais profissional. Então aqui vou deixar, puxar essa ação aqui, ó, obter pasta especial. Minha pasta ela está na área de trabalho, então beleza, eu vou salvar. Agora eu vou pegar e vou definir uma variável, tá? O nome da variável aqui, vou dar um nome à variável, vou colocar aqui documentos, ato, imagem. Beleza. Agora eu vou vir aqui, ó. O nome da minha pasta é documentos e imagens. Como que eu coloquei o diretório aqui, ó, obter pasta especial como área de trabalho, eu vou pegar
esse caminho aqui, ó, Special Folder Path, no caso, o caminho que eu defini aqui inicialmente, e vou colocar um Ctrl barra e o nome da minha pasta, ó, documentos e imagens. Então, documentos e imagens. Isso aqui, ó, vou colocar para rodar para vocês entenderem a lógica, tá? Ó, esse aqui, Special Folder Path, é o caminho do diretório, né? Área de trabalho. Conforme eu já expliquei, aqui esse usuário ele muda de acordo com a máquina, tá? Então ele é mutável. Então por isso que eu estou utilizando essa ação obter pasta especial e eu estou definindo uma variável chamada documento formato imagem, porque essa variável aqui ela vai ser parâmetro para utilizar para buscar os arquivos na pasta documentos e imagens, tá bom? Agora que eu já fiz a definição da variável que me interessa, eu vou obter os arquivos na pasta, certo? Então, agora aqui eu tenho uma ação chamada obter arquivos na pasta. E eu vou colocar o caminho da pasta, que é o caminho que eu defini ali em cima, e vou verificar se ele está trazendo a quantidade de arquivos que eu tenho na pasta. Vou expandir aqui para vocês verificarem junto comigo. Olhem que ele está trazendo 8 itens, só que na verdade ele começa do zero, como todas as outras linguagens de programação. Tem um inicial com o index zero. Então, o item zero até assim por diante. Então, se vocês verem aqui, ó, Ana Silva, Carla Santos, enfim, ele está buscando de forma correta na pasta. Então, veja que a minha variável funcionou. Agora, eu vou iniciar o Excel, tá? Eu vou iniciar o Excel já, vou colocar a ação de iniciar Excel, que eu já vou deixar preparado para quando a gente extrair os dados do arquivo, o Excel já está pronto para a gente gravar os textos de acordo com a nossa necessidade. Tá? Então, eu vou colocar aqui Excel, iniciar o Excel. Vou abrir o documento a seguir. Qual o caminho do documento? O caminho do documento vai ser o meu Special Path, né? No caso, a área de trabalho aqui, e eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui um Ctrl barra e vou colocar o nome do arquivo, ó, base de dados e a extensão do arquivo, XLSX. Sempre lembre-se de colocar a extensão do arquivo, senão ele não vai abrir, tá? Eu vou colocar aqui para a gente rodar, para a gente já ver se ele está buscando certinho o arquivo. Beleza, ele abriu aqui, ó, de forma correta. Eu vou excluir, para já deixar. Veja que eu tenho aqui ó, o campo de nome completo, CPF e RG. São essas três colunas aqui que a gente quer preencher, né, conforme a gente vai extrair das imagens, os textos das imagens. Agora que eu iniciei essa ação aqui do iniciar o Excel, eu vou colocar a ação de ler planilha do Excel. A instância do Excel vai ser essa instância aqui que eu criei, ó, esse Excel Instance já traz automaticamente, mas se eu tivesse, por exemplo, iniciado outra ação aqui de iniciar Excel, estaria com instância 2. Aí você teria que escolher. Como não é o caso, só tem uma instância, então ele já traz automaticamente a instância correta. Recuperar, a gente tem algumas opções aqui. Como que é minha planilha? Eu só tenho uma aba, então eu vou colocar aqui, ó, todos os valores disponíveis na planilha. Ele pode ler tudo, que para mim não vai fazer diferença porque está em formato tabela, um formato mais adequado para a gente trabalhar com planilha. Você vai clicar aqui em avançado, tá? E a gente tem aqui, ó, a primeira linha do intervalo contém os nomes das colunas. É correto, né? Porque na nossa primeira linha contém as colunas, elas estão renomeadas, então são os cabeçalhos.
Então, eu preciso disso, eu preciso dessa ação para ele entender o que de fato a gente vai preencher, quais colunas, se essa coluna tem linha preenchida. Então, a gente precisa dessa ação para isso. Eu vou salvar essa ação. Uma vez que eu salvei essa ação, eu vou agora é, criar um loop, tá? Vou criar um loop. Então, para eu criar um loop, vai ser a ação for each. O que que essa ação faz? Ela vai loopar, né? Como que eu tenho 9 arquivos aqui dentro dessa pasta, ele vai ler arquivo por arquivo. Então, qual foi a variável que a gente armazenou esses arquivos? A variável está armazenada nessa ação aqui, ó, files. Então, eu vou clicar aqui e vou loopar essa variável files. Por quê? Nessa variável files eu tenho 9 arquivos. Beleza? Deixa eu colocar aqui para rodar novamente, para vocês entenderem. Vou executar, para ficar bem claro. Clicando aqui, eu vou expandir. Veja que eu tenho aqui, ó, os arquivos e conforme a gente expande, a gente tem todas as informações. O nome, a extensão do arquivo, o diretório onde está, quando foi criado, se é apenas para ler, enfim, tem todas as informações. Por isso que eu estou criando o loop com base nessa variável produzida aqui, files, tá? Porque ela tem mais de um ínteger. Então, ela vai ser a variável que vai balizar agora o nosso fluxo. Então, para o primeiro arquivo, ele vai extrair o texto do primeiro arquivo e gravar no Excel. Para o segundo arquivo, ele vai fazer a mesma coisa. Vai extrair o texto, né, do nome, CPF, RG e gravar no Excel. E assim por diante, até acabar os arquivos dessa lista aqui de files. Beleza? Agora a gente vai colocar essa ação aqui, extrair texto com OCR, tá? Extrair texto com OCR. Veja que ela já vem com esses parâmetros aqui preenchidos, ó. Tipo de mecanismo, eu vou deixar esse default, que é mecanismo Windows OCR, tá? Origem tela, eu não vou deixar origem tela. Eu vou mudar aqui para current item. Já vou explicar por quê. Modo de pesquisa toda a origem especificada, beleza. E aqui a gente tem que mudar para a nossa língua, para português. Por que eu coloquei current item? Conforme eu expliquei para vocês, eu estou loopando os arquivos, tá? Estou loopando os arquivos e estou armazenando em current item. O que significa current item? É o item atual. Então, ele está lendo aqui, está loopando, né? E aí, quando ele loopa, ele está vendo qual é o meu item atual, qual é o meu arquivo atual que eu estou lendo. Então, ele está basicamente olhando para essa variável aqui, ó, que ela contém vários itens e está expandindo tudo dela. Tá? Então, ele está vindo aqui e olhando, ó, meu item atual é o files item 0. Então, por isso que eu estou utilizando o current item. Aí ele já vai trazer o caminho do arquivo de forma correta, tá? Ele vai olhar para a imagem no disco, né, no nosso computador, e o current item. Beleza? Agora que eu tenho essa ação, eu vou colocar para rodar, mas eu vou desabilitar aqui essa ação de iniciar Excel, porque não vai ser relevante nesse contexto de teste. Então, vamos executar para verificar se ele vai trazer o texto de forma correta. Veja que ele já está loopando, tá? Então, aqui, ó, OCR, ele trouxe aqui, ó, Elisa, né? Então, ele loopou e já foi parar aqui na Elisa Costa. Deixa eu colocar para executar e vou pausar. Aí,
Veja aqui que a gente não tem nada ainda no current item. Quando eu apertar F10, que é para executar de forma pausada, veja que ele trouxe, né, conforme eu falei, todas as informações relativas a Ana Silva aqui, ó. Ele expandiu. Então, ele está fazendo a Ana Silva nessa parte do loop. E agora que ele está executando, então vamos ver aqui, vou colocar F10. Veja que ele trouxe aqui o texto, tá? Da imagem Ana Silva. Então, aqui ele trouxe certinho. Ana Silva, portadora de RG. Aqui ele coloca um no, em vez de colocar esse numeral aqui, mas não tem problema para os dados que a gente quer extrair. E aqui traz no final do texto, Salvador, Ana Silva. Beleza, vou apertar OK. Né? Essa primeira parte do nosso fluxo foi feita, a gente já conseguiu extrair os textos das imagens, mas agora o nosso objetivo final é extrair dados específicos, que é o nome da pessoa, o RG e o CPF. Como que a gente faz isso? Agora eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer essa manobra aqui no Power Automate Desktop. Eu vou pegar a ação chamada analisar texto. Essa ação aqui, a gente consegue pegar o texto para analisar. Então, esse texto aqui, ó, OCR Text, que foi baseado aqui nessa ação, ela gera a variável produzida OCR Text. Eu vou poder analisar, tá? Qual o texto a ser localizado? Ó, o texto a ser localizado, eu quero primeiro localizar o nome das pessoas. Então, o nome das pessoas, ele está entre vírgulas. Então, eu vou colocar vírgula aqui, ó. Aí, veja que ele tem uma variável produzida aqui, ó, position. Eu vou renomear essa variável como position nome. Vou salvar, tá? Essa ação de analisar texto, ela traz a posição onde está essas vírgulas, tá? Ele vai contar todas as vírgulas que tem no nosso texto. Então, apertar aqui F10. Então, veja aqui, ó, position name. Eu tenho aqui a posição 30. Beleza, ele trouxe a posição. Se eu for contar, ele vai trouxe certinho, tá? E aqui eu vou colocar para parar. Então, aqui ele vai estar trazendo as posições. Veja que ele trouxe só da primeira ocorrência, tá? Porque já vem padrão isso aqui. Eu vou tirar, né, esse primeira ocorrência somente, porque eu quero também trazer a posição dessa vírgula aqui, ó, da segunda vírgula. O nome está entre duas vírgulas. Então, vai ser positions, nome. Conforme eu alterei aqui, ele já mudou a variável. Vou colocar para executar novamente, para a gente acompanhar a evolução do fluxo. Então, F10. Veja que ele traz agora todas as vírgulas que tem no texto, tá? Então, ele faz a contagem, tá, de todas as vírgulas do texto. Isso é muito interessante, porque dá muita capacidade para a gente extrair diversos textos que a gente quer. Beleza? Agora que eu já tenho a posição dessas duas vírgulas aqui, agora fica fácil. Por quê? Eu tenho uma ação chamada obter subtexto. Essa ação obter subtexto, eu vou poder vir aqui no texto original, ó, que é o do OCR Text, gerado por essa ação aqui. Vou poder vir nessa ação e vir aqui, ó, índice de início. Vai ser a posição do caractere mesmo. Qual a posição do caractere? A primeira posição vai ser position nome.
E aqui eu vou colocar o primeiro item, tá? Que é o item 0. Então, veja que é o primeiro item que eu quero e o segundo. Então, agora ele pergunta aqui se eu quero pelo comprimento de números de caracteres ou fim do texto. Eu vou utilizar por números de caracteres. Ele vai contar aqui. Se eu pegar essa vírgula aqui, né? A posição dessa vírgula aqui, da segunda vírgula, menos a primeira vírgula, vocês concordam comigo que eu consigo extrair esse nome aqui? Vamos testar juntos para a gente ver como que vai funcionar. Eu pegando a segunda vírgula e diminuindo pela posição da primeira vírgula, eu consigo chegar no número de caracteres que eu tenho aqui do nome. Então, beleza? Aqui eu vou colocar nome, tá? Veja que ele está trazendo aqui um valor inválido. Por quê? Quando eu vou fazer uma expressão, eu só posso ter sinal de percentual no início e no final. Então, vou salvar, tá? E vamos colocar para testar, para ver se ele vai trazer de forma correta o nosso texto. Dei um pause aqui para a gente executar ação por ação agora no nosso texto. Beleza, obter subtexto, nome, ele trouxe aqui, ó, Ana Silva, porque ele trouxe essa vírgulazinha aqui, inicialmente. Se vocês repararem, eu tenho aqui, ó, um espaço e uma vírgula. A vírgula e o espaço. Eu preciso cortar esse textinho aqui. Então, como que eu posso cortar o texto? Posso vir aqui, ó, nessa ação, cortar texto. Vou arrastar para cá. E vou colocar aqui, ó, nome. E vou obter texto após o sinalizador especificado, que vai ser a vírgula. Então, eu vou cortar essa vírgula aqui, que não é interessante para mim, e vou trazer, né, o nome. Veja que tem aqui as variáveis produzidas, eu só vou pegar essa aqui, ó, o novo texto cortado, e vou nomear como nome. E vou salvar. Vamos colocar para executar novamente, para ver como que vai se cortar o fluxo agora com esse cortar texto. Ó, veja que ele tirou, tá, a vírgula, então agora a gente tem o nome cortado, ele fez toda a parte de localizar a vírgula e trazer o nome que a gente quer. Como que agora a gente consegue fazer isso para o RG? Vai ser de forma similar, tá? Só que a gente tem que encontrar as referências do RG. Beleza. Então eu vou colocar aqui, já vou copiar essas três ações, vou apertar Ctrl V e agora vamos olhar aqui o OCR Text, né, e a imagem, tá bom? Ó, RG. No RG a gente tem esse NO aqui, que o Power Automate reconheceu isso aqui como um O, ou isso no parte de numeral. Então eu vou utilizar esse NO aqui como referência e esse eCPF. Então vamos inicialmente pegar esse aqui, ó, NO, e eu vou colocar ela aqui, ó, como posição, positions, RG, beleza, NO, e eu vou ter que ter outra referência, né? Porque não é só vírgula. Minha outra referência que é esse eCPF. E vou colocar aqui vamos voltar aqui no texto, e vou colocar aqui, ó, copiar esse CPF, de acordo com o que o robô está lendo, tá? E vou colocar aqui eCPF, positions, RG, vou colocar RG2. É sempre importante a gente renomear essas variáveis para quando a gente for usar em alguma expressão, a gente achar com facilidade, tá bom? Agora que a gente pegou as duas referências, tá? Então, eu tenho essa referência aqui, ó, NO e o eCPF. Então, que
Agora que a gente tem as duas referências, a gente vai conseguir fazer o mesmo passo que a gente fez pro nome. Então, positions, aqui vai ser RG, tá? Veja que o primeiro NO aqui, de fato, é do RG, que aparece no texto. Então, vai ser o item 0. E aqui eu vou mudar também, em vez de colocar aqui RG2, position RG. Então, vamos fazer a expressão pelo eCPF. Então, vai ser eCPF, vai ser 0 também, tá? Beleza. Vou colocar para executar. E aqui, vou mudar para RG. Opa, aqui no subtext tem que alterar. Tá? Colocar aqui RG. Beleza, coloquei RG. E eu vou já colocar RG aqui. E vamos colocar para executar o fluxo para a gente ver como que ele vai se comportar. Vou desabilitar essa ação aqui por enquanto. Vamos lá, vamos executar o fluxo. Vou pausar e vou executar ação por ação para a gente ver como está se comportando. Beleza, o nome de fato está funcionando. Agora ele está analisando a posição desse NO. Ele traz duas posições, desse ECPF e desse NO ele traz algumas posições, né? No caso, desse N de numeral. Então, número, temos aqui, número também, número aqui. Então, ele consegue identificar no texto a repetição desses itens. Como que a gente precisa só do primeiro item, coloquei aqui, ó, entre colchetes, tá? Item 0, tá? O zerinho aqui do lado da minha variável. Então, agora, veja que ele trouxe aqui, ó, RG, ele trouxe o RG, só que trouxe esse NO. O que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos para o nome. Ao invés de ser o sinalizador vírgula, vamos colocar aqui NO e vamos renomear aqui como RG, que vai ser o novo texto que a gente vai trazer para o nosso fluxo. Vou colocar para executar novamente e pausar e executar um a um para a gente conseguir entender o que o fluxo está fazendo. Ó, veja que ele não executou ainda a ação cortar texto e olha como está aqui do lado. Ó. RG, NO. Veja que ele tirou o NO. Maravilha. Não se preocupe com esse espaço aqui, ó, porque a gente consegue trimar isso aqui na hora que a gente for passar para o Excel. Então, de forma bem simples. Agora falta só o que para a gente? Falta só o CPF, tá? Agora que vocês já entenderam como funciona essa parte de analisar texto, eu vou fazer da mesma forma. Quais são as referências que a gente tem para o CPF? Ó, vai ser esse número aqui, no caso NO ali, para o OCR Text, e a vírgula. Então, vamos copiar aqui, ó, copiar essas ações, colar. Aqui, em vez de ser RG, eu vou colocar CPF. Então, então, aqui vai ser o segundo item, né? No caso aqui é o 0 e o 1. E aqui, vamos lá, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Aqui a gente já consegue já ter uma noção onde está localizado cada item para a gente extrair essa posição do CPF. Então, olha aqui, NO, beleza. E aqui vai ser a vírgula. E, novamente, vou renomear aqui para CPF, para a gente conseguir identificar
de forma adequada dentro do nosso fluxo. Então, eu vou colocar aqui, abrir esse obter subtexto, já vou renomear para CPF, beleza? E aqui eu posso ou fazer assim, pegar position CPF, item, aqui vai ser o item 1, tá? Por que o item 1? Porque só teve uma repetição aqui, né? No caso, 0, e a segunda repetição está aqui, lá do CPF. Então, o item 1, vou colocar aqui CPF 2. Agora, esse CPF 2 aqui é esse referencial aqui, a vírgula, tá? Então, conforme a gente contou, ela está no item 4. Então, vou colocar aqui 4 e esse aqui CPF 1 e vou salvar. Agora nós vamos executar o fluxo para acompanhar como que vai se comportar esse CPF, tá? Essa extração do CPF. Vou colocar para executar aqui, vou colocar em pausar e vou apertar F10 para ele ir trazendo as possíveis variáveis que a gente está analisando aqui, ó. Veja que de fato ele trouxe o CPF, ó, só que ele trouxe novamente esse NO. Então, para eu cortar o NO, conforme eu ensinei para vocês, eu vou vir aqui nessa cortar texto, ao invés de ser RG, a gente vai substituir aqui por CPF, e vocês vão poder acompanhar agora. Opa, eu tenho que aqui colocar, armazenar em CPF, que vai ser o novo texto. Vou colocar para executar aqui, pausar, vamos apertar F10. Veja que ele cortou o NO, trouxe somente o CPF. Maravilha, primeira parte já concluída, a gente conseguiu extrair os textos, as partes específicas do texto que a gente quer. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa colocar no Excel essas informações, tá? Então, agora eu vou vir aqui na categoria de Excel. Para deixar de forma dinâmica, eu vou colocar essa ação aqui, ó, obter, deixa eu colocar a ação aqui avançada. Obter primeira linha na coluna da planilha do Excel. Então, a instância vai ser a instância, deixa eu salvar aqui o logador por enquanto, que eu tenho que habilitar essas duas ações agora, para trazer a instância. Então, a instância que eu vou trazer vai ser essa Excel Instance. A coluna que eu vou usar como referência para, no caso, a gente começa preenchendo a coluna A, né, e vai ter a coluna C, então a referência vai ser a coluna A, beleza? Então, essa ação aqui, o que ela faz? Ela olha se tem alguma linha livre nessa coluna. Então, ela não vai ficar se sobrepondo o texto que a gente está utilizando um for each, tá? Para a gente fazer escrever essas informações no Excel. Vou pegar agora essa ação, ó, gravar na planilha do Excel. O valor a ser gravado, vou colocar aqui, ó, nome, e eu vou pegar esse atributo aqui, ó, trimmed, valor a ser gravado trimmed. O que esse trimmed significa? Eu estou trimando esse nome. Então, se tiver algum espaço, eu já estou eliminando essa opção de ter espaço. Tá? Então, é uma boa prática a gente utilizar esse trimmed. Modo de gravar vai ser na coluna a linha vai ser com essa variável aqui, ó, first free row on column. A primeira linha livre nessa coluna aqui A, tá? Vou copiar essa ação gravar e eu vou somente mudar aqui, ó, em vez de ser nome, vai ser
CPF, deixa eu só confirmar aqui na minha base, um minuto, antes de confirmar, ó, a linha B, a coluna B está CPF e a C RG. Maravilha, então aqui CPF trimmed é a mesma coisa, e eu vou colocar aqui, ó, B. A primeira linha da linha livre na coluna A, então, vamos seguir, mesma lógica. Vou colar aqui novamente e mudar aqui para RG e aqui para C. Maravilha. Fiz o fluxo. Agora vamos colocar para executar esse fluxo para ver se ele de fato está funcional. É sempre bom a gente testar. Está iniciando o fluxo. Vai iniciar o Excel, beleza. Vou colocar que ele abriu o Excel sozinho. E veja que ele está fazendo loop, ó. Ó, e está lendo. Então está funcionando o nosso fluxo perfeitamente. Veja que maravilha, olha. Imagina se você tivesse que entrar imagem por imagem para ficar extraindo esses dados. Então, isso é o poder da automatização. A gente consegue fazer isso em questões de segundos, uma vez que agora você teve esse trabalho de criar o fluxo, agora é só você recepcionar esses arquivos e extrair ele com o robô, tá? Eu vou colocar esse fluxo aqui em anexo no link, tá? Então você vai acessar o link, vai ter os documentos que eu utilizei, tá? Então, essas imagens para você praticar em casa e a planilha de Excel também. É importante você praticar para você entender os conceitos. Caso se você não tenha entendido de primeira, volte o vídeo, que é bastante conceito. Esse aqui é um fluxo já mais avançado, tá? Então, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. E também, se você achar interessante, manda para o seu colega de trabalho, tá? Que ele faz esse trabalho de manual, ficar lendo imagem por imagem. Então, é muito importante a gente compartilhar, tá? Para dar uma força no canal. Um abraço, vejo vocês no próximo vídeo.